Muito bem-vindos ao nosso Bolha Podcast. Hoje, Maria Fernanda Batalha, mais conhecida carinhosamente por mim como Pro, porque foi a minha professora de teatro ano passado que me formou, que me convenceu a ficar no teatro. Outro podcast, isso. Vou apresentar esta deusa, professora, diretora, drag king, sapa mística. Adoro. Gente, ela tem. Não é meme. Não, é real. Ela tem um Instagram sapa mística, porque além de tudo, ela tem uma parada de signo, assim. Basicamente, uma mulher maravilhosa que trouxemos hoje. Por quê? Porque além de tudo isso que eu falei, ela é não monogâmica, tá? Então aqui... Nossa! Ai, meu Deus. E o tema hoje é relacionamento em 2023. Quem está feliz? Vocês estão felizes na vida amorosa? Ah, Eu tô de preto, acho que já respondo. Eu vim de vermelho pra emanar, né? Sabe aquela coisa de pular 7 ondinhas no final do ano? Vermelho é amor. Então vamos tentar no podcast aqui, porque... Gente, eu não tenho nem pra quem ligar bêbada. olha, Tô nesse então nível. realmente tá faltando uma coisinha aí. Tá, né? tá Vamos faltando lá. várias. É. Você tá feliz, André, na vida amorosa? Ah, não tem, né, uma vida amorosa. Ai, não tem como tá triste. Não tem como estar triste. Assim, até teria né, alguém pra ligar bêbado. Tá? Mas não tenho ficado bêbado, então tá tudo bem. Eu não tenho ligado a ninguém. Tá tudo certo também. Sabe, tem É. focado em outras coisas, tá tudo Sim, certo. projetos. Não me incomoda, não. Não? Tá de boa. Vamos ver o que o futuro Eu tô aguarda, não, nos gente, reserva. me incomoda demais. Fala, Mas a gente vai falar sobre isso. Não, mas- vamos. Não vai ser terapia, prometo. Não, é. É um podcast. É um podcast, né? Terapeuta também. Ah. Já vou aproveitar você, chorar. Mafê. Chora no podcast. E você, minha querida Maria Fernanda Batalha, está feliz no amor? Sim, bastante. Atualmente. Sim, atualmente me relaciono com 2 mulheres. Ai, jura? Sim, casada com uma e namorando outra. E todas são amigas e vivem felizes e contentes. Que No ótimo. vale não monogâmico. Sabe qual que é Onde o fica meu... esse vale? Eu vou dar o caminho pra vocês, gente. Me manda a localização depois. Não, pra mim o maior mistério da não monogamia é como alguém consegue mais de uma pessoa, você não consegue nenhuma. Eu não tenho nem com quem abrir relacionamento, ninguém nem... sabe assim, eu falo, tem gente pegando a minha cota de pessoas, é você? É uma feia. Com 2? Não, porque você tem um problema que chama heterossexualidade compulsória. Ai, Olha aí. Ixi, aí. Eu Olha, eu sempre quero falar muito falo, sobre isso. gente, eu sempre falo assim, tem essa coisa do espiritismo, né, de vir pra terra pagar karma. Não há karma maior do que vir mulher hétero. Não tem. Sim, eu vim abençoada. Você tem. Mulher Mas, ó, hétero no né? Brasil. As deusas tocaram meu coração e falaram, você não vai passar por isso. Cara, não há como. Não há como. Mafê, esse vale da não monogamia que você falou, esse lugar aí, eu tenho curiosidade de saber como ele é, assim, porque quando você fala em não monogamia, o que vem à cabeça é o sábado de carnaval, a charanga do França, Sim. entendeu? Adoro. Parece que Pra quem não sabe, parece né, que é um bloco. constante São Paulo. sábado de carnaval na Sim. charanga do França. Mas não é, né? Não é. Não Não tem é. nada a ver É com difícil também, você precisa se relacionar, você precisa talvez ser... Talvez não, eu acho que essencialmente sincero com todo mundo que está envolvido, né? Sim. Ter uma grande responsabilidade afetiva nisso tudo, né? Sim. Acho que isso também é um ponto importante para ser falado. Eu acho que são acordos, né, também que são feitos. Eu acho que acredito, inclusive quero depois também tirar uma dúvida entre relacionamento aberto e poliamor, que eu acho que também é uma A diferença entre polêmica aí. poliamor e poligamia, E né? os tipos de relacionamento também abertos, né? Sim. Porque a monogamia ali é muito específica, né? Sim, Tipo, a acho que o monogamia, na resto a gente verdade, tem outras... a tradicional já é um relacionamento aberto, né? Porque a monogamia, ela nasce com a fidelidade da mulher. A fidelidade sempre foi feminina por conta É isso. de herança, né? Que a gente tem historicamente esse contexto que é antes, no Paleolítico e no Neolítico, a gente viveu um momento lindo chamado matriciado. Não é matriarcado, porque Matriciado. matriarcado seria o oposto de patriarcado. Não Isso tinha poder. Num livro, A Cama na Varanda. Ah, eu nunca... Maravilhoso. Nunca li. Muito bom, muito bom. Esse... Fala exatamente sobre isso que Fala você tá disso, falando. Sim, porque sim. o período matricial era existia um equilíbrio entre os seres, e aí existia um lugar que a liberdade sexual acontecia, porque não tinha essas amarras. A partir do momento que começa a ter propriedade, que foi que cagou a humanidade,
começa a rolar ali a transição para propriedade, aí a mulher precisa ser fiel ao homem, porque ele precisa saber quem são os herdeiros dele. E como é muito mais fácil, né? Porque a mulher, ela sabe quem é o filho dela, né? Claro, ela vai saber. Só que aí o cara precisava controlar, porque a propriedade começou a ser algo masculino. Os homens regiam a propriedade. Então, para eu passar minha propriedade para frente, preciso saber quem é meu filho. Para isso, a minha mulher precisa ser fiel. Porque se ela não for fiel, pode ser filho de qualquer um. E aí, isso acontecia economicamente, porque a monogamia nunca foi atrelada ao amor. Casamento é um acordo econômico, ele nunca foi um acordo de amor. Inclusive, o amor romântico é uma invenção do sistema para manter a gente presa na família, que também é outra invenção. Jura? Mas a gente vai... Sim. E que ai, isso, o amor romântico. princesa chora. É construção social. Não, mas Tem peraí. livro adolescente e tal. Mas então, Vai. e de fato isso que a gente sente é shipping, né? Tem muita coisa que é chip, porque o ser humano é multiafetivo. E até porque a gente já viveu... Gente, a gente tem amigos, né? É muito louco a gente achar... não, eu não consigo amar mais de uma pessoa. Sério, meu amor, quando você se relaciona, você não tem mais amigo, não tem mais ninguém. Ai, tem A gente é multiafetivo. A gente tem, inclusive, grandes amigos que às vezes estão um patamar acima das pessoas com as quais a gente se relaciona sexualmente. Então, são todos afetos. Alguns afetos vão incluir sexo e outros não. É que acho que normalmente a gente faz essa associação não de amor com afeto, mas de amor com posse, que tem tudo a ver com o que você tá falando Exatamente. em relação à propriedade, né? Que o ciúme também não existe, né? É uma invenção, não é uma Nossa, coisa aqui inerente. não existe demais. Sou ciumentaça louca. Ah, eu não sou, apesar de sou. ainda ser monogâmica ainda, porque também me perguntam sobre isso, mas ainda sou. Mas ciúmes realmente eu não tenho, justamente porque eu tenho muito essa cabeça em relação ao afeto, Da posse. não em relação à posse, assim, mas eu acho que é uma desconstrução mesmo. Eu não sei, mas eu acho que o lance do ciúme também tem uma questão do ego. Eu acho que mexe muito, né? Com isso de tipo, como assim você está... Né? Porque se você é meu, a questão é posse. Exato. Por isso que nasce junto com a propriedade. Porque... e antes, como era um acordo econômico, pode ver, se a gente vai estudar os mais básicos, Grécia e Roma, os caras se relacionavam com outros caras, porque, na verdade, o afeto sexual era com outros homens, o que continua até hoje, que a gente sabe que os homens, com todo respeito, amam outros homens, as mulheres são um acessório, um objeto, né? Tem inclusive, tem pesquisas horrorosas que falam que é um número muito elevado, gente, de homens, assim, que passa de 50% que tem nojo de buceta. O cara não chupa se a mina não tiver com perfuminho íntimo, com baby doll, lingerie, aí você fala, mano, quem gosta de mulher é sapatona. Não, porque cara, Às vezes nem com isso, Mafê. às vezes Não, não tem. gente, o tem meu... homem que tem nojo, né? Não, o meu ex-namorado, ele era um cara super problemático, problemático, assim... Eu acho que ele tinha problema com a sexualidade dele fácil, assim, porque ele queria que eu fosse uma coisa que eu não era, ele queria que eu ficasse, tipo, fortona, tal, aquela coisa de musa fitness. Cara da Mafê. Fala mais sobre Entendeu? Nada contra, acho lindo, queria um corpão, mas ele tinha aquela fixação de mulher bem fortona, tal. E ele era daquele cara que, tipo, se eu não tivesse de baby doll, lingerie, salto, perfume Angel, não rolava tesão. Essa coisa de, tipo, domingo à tarde, tá, você tá de pijaminha Netflix transar. Uma calcinha bege, jamais. Não, jamais. Uma vez, ele reclamou... Não, eu vou fazer a gente vai fazer um episódio só sobre esse cara, só sobre... Mas só, é sério, precisa. Deixa eu vir pra comentar. Não, você vê... Não. Mafê, uma vez ele reclamou da minha depilação íntima, que o pelo estava crescendo. É aquele ponto que a gente sabe que não dá pra depilar ainda. Ele falou, tá feio isso aí, né? Você acha que gosta? Não gosta. Claro que tem não muito gosta, homem gente. se esforçando pra gostar de Muito. mulher. Isso. Se esforça muito pra... Cara, vai se pensar primeiro, né? O que é que você gosta mesmo? E aí bota isso no mundo. Mas tem todo um sistema que proíbe a coisa de ser colocada às claras, né? Isso na Grécia era mais fácil. Claro, as mulheres já estavam numa posição de submissão ali, mas ainda não tinha esse peso, porque o peso forte mesmo da monogamia atrelada ao casamento vem com a Revolução Industrial e início do capitalismo, porque daí a família é um dos braços do capitalismo, gente. Sem monogamia não existe capitalismo. Sim. Porque a monogamia o Engels fala longamente disso lá no livro A Família, Propriedade... Como é que é? Família, Estado, Propriedade, acho o nome. Que ele vai falar sobre isso, que para que o sistema continue se sustentando, a gente precisa disso. Porque as mulheres são a base da exploração capitalista são as mulheres. Então, e elas são as fazedoras de novos trabalhadores. E aí a monogamia é uma garantia de que isso aconteça. Então, por isso que a gente... Aí começou a se associar o amor romântico ao casamento, porque facilita. Isso é um trabalho da igreja, gente. Você pega povos originários, isso não existe. Não tem isso de tipo, tem que estar casadinho com o fulaninho. Claro que tem os acordos, né? O casamento também tem nas sociedades mais
nos povos originários, antes já tinha, porque era uma forma de aliança entre famílias. Mas sabia-se que era uma transação, que não tinha nada a ver com amor e com afeto. E aí, hoje em dia, a gente tava até falando isso pra Thelma, a gente tá num ápice que eu tô assustada vendo no TikTok os casais monogâmicos postando uns vídeos de ódio, que você fala assim, peraí, vocês estão fazendo a campanha contra, que é tipo, eu irritando a minha mulher. Aí o cara vai lá e taca uma toalha suja no chão pra ela chegar em casa e ficar puta, aí ela começa a gritar e ele ri. Aí, tipo, a minha chatinha acordando mal-humorada de manhã. Gente, é Mano, horrível e aí, tipo, naturaliza-se isso como se isso fosse legal. Que é a que a gente falou, camisetinha do Game Over, né? A ainda tem vela. até hoje. Isso. Eu lembro. bonequinho. Minha né? mulher não me deixa jogar futebol. Isso. Aí, tipo, a Como imagem assim? de uma mulher segurando um cara numa É, coleira. a vela de isso, é isso que eu ia casamento. falar. A vela de. Sempre Eu falei teve ontem esse isso pra ela discurso. também, quando a gente tava discutindo a pauta. Eu falei, cara. Aquela vela de casamento que era o cara fugindo Pois e a é. noiva prendendo, ali. laçando, né? O game over. E essa coisa de, tipo, da mulher querer o cara fugir disso. Pô, eu falo, cara, eu acho que eu nunca casei exatamente por causa desse tipo de relacionamento. Eu tenho Sim. que obrigar alguém a ficar comigo. Outra coisa que eu acho péssima também é a despedida de solteiro, como se a pessoa estivesse se despedindo ali da felicidade, né? Do Nossa. tipo, É. nossa, agora eu vou casar, então deixa eu fazer Aí é última despedida o de Charanga solteiro. do França, né? Que é normalmente é uma É putaria isso. sem fim. Exatamente. Vai beber, o cara vai receber um strip lá, uma lap dance. Mas geralmente é assim pro homem, né? É. É. A mulher nem tá. A mulher se encontra lá com as amigas no bar, bebe e vai embora. Se veste de exatamente. noivinha. Isso. Ai, né? preguiça, Coloca gente, aquela. desculpa. Não, No Tira máximo 1000 vai fotos naquela e posta. casa Na lá ca- que tinha. da Esqueci, Clube das Clube Mulheres. Clube das Mulheres, que É. veio um bombeiro. Eu já fiz dançar. matéria lá no Clube das Mulheres e o dia que eu fui gravar, tava tendo uma. Uma Isso despedida? anos atrás. Tinha despedida de solteira, a menina vestida de noivinha, só que é uma grande brincadeira. Não acontece Né? nada, Porque o né, cara de trepa fato. com as putas. É fato. Sim. É despedida de solteira. Hoje em dia eu não sei como que tá, mas assim, eu acho que no meio Continua igual. hétero. Oi? Continua igual. Continua igual. Ah, Eu olho aqui Também tentando. acho. Achando. E é exatamente isso. As meninas vão lá, todo mundo de maiô, né? Hoje em dia, né, tem essa moda, assim, pelo menos minhas amigas patrícias hétero, é isso. Despedida de solteiro, todas com a mesma roupinha, bride e amiga da noiva, tal, aquela festinha bonitinha. E o cara sabe-se lá, no bar com os meninos, é o que você falou. Então, assim, essa diferença já sempre me incomodou muito. Sim. Né? Eu falo, eu nunca fui uma pessoa muito de querer casar, de querer ter família. Óbvio que eu queria muito uma pessoa hoje em dia, alguém pra dividir comigo. Eu sinto falta. Ser mulher solteira também não é fácil, super independente do jeito que a gente é. Né? Apesar da gente ter família, ter amigos, Sim. isso eu sinto realmente falta disso. Só que às vezes eu vejo os relacionamentos, né, heteronormativos ali dos meus amigos, eu vejo que o que minhas amigas aguentam, até de caras muito bacanas, eu falo, cara, eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu conseguiria. Sabe? Porque são umas coisas ainda extremamente machistas. É o que eu tô falando, assim, até de caras muito legais. Sempre parece que estão fazendo o mínimo. Parece que a mulher ainda tem que dar, ainda mais para as que têm filho, gente. É assim, falar o óbvio. A criança tá chorando, dá comida, sabe? Você não precisa falar, ele tá chorando. Seja pai, né? Seja pai, ou seja O básico, marido, né? assim, sabe? Até quem tá tentando ser legal, assim, às vezes nem percebe, né? Porque é construção social Construção, mesmo, é exatamente. intrínseco, é por baixo da pele, né? Então tem coisas assim que a gente fica a vida inteira tentando aprender isso. Quem se dispõe a aprender, né? Tem muitos que falam. É assim mesmo. Meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Sim. A mãe, inclusive, machista, né? Que tem muito Claro, isso, claro, né? sim. E complicado, assim, mas eu super entendo, eu imagino que a mulher deve passar, né? Assim, ainda mais alguém que uma mulher que é mais feminista, né? Que é mais progressista, né? O que deve enfrentar, tendo esses maridos heterossexuais. Mas a gente até brinca dos É muito esquerdomachos, difícil. né? É. Que é uma coisa que Também. você perguntou, porque existe uma diferença em relação ao aberto na monogamia, porque a não monogamia é um pensamento político de existência. Inclusive, tem alguns teóricos e teóricas que falam que é possível você ter uma relação não monogâmica exclusiva. Significa, eu me relaciono só com você, mas a gente vive de forma não monogâmica, que significa descentralizar o casal. Ótimo. Por exemplo, você quer criar filhos com as suas amigas. O Estado não vai dar esse suporte. Não existe outro suporte jurídico que não seja para casamento. Isso é uma merda. Você só pode fazer coisa em casal. Então, o sistema funciona a partir disso. Aí, todas as leis são feitas para casais. Você não tem leis para amigos. Sim. A gente vai morar e eu quero, sei lá, dividir as minhas coisas.
é uma puta burocracia pra você conseguir ou isso. A gente quer criar uma criança em 4 pessoas. Todo mundo ela vai chamar de mãe e pai. Que é como sempre foi, né? Inclusive, ainda em algumas comunidades originárias, e tem lugares do mundo que isso ainda acontece. Na África, na maior parte da África acontece. Tanto que você vê os imigrantes que vêm pra cá, né? Angolanos, haitianos. Existe um choque quando chega, porque tem uma amiga minha que tava fazendo um doc sobre isso, e que ela falou que dá um tilt, porque ela tava entrevistando uma mana angolana, e ela falou, eu me assusto um pouco, porque eu fui ao banheiro, e ela falou, é óbvio que eu não pedi pra ninguém olhar o meu filho, porque é meio básico que a comunidade está olhando o meu filho, mas as outras mulheres brasileiras ficaram, olha que mãe péssima, largou a criança aqui sozinha. Largou sozinha? Porque a gente faz isso, cai uma criança, você fala, cadê a mãe aqui do menino que caiu? Verdade. Você não consegue levantar, você não consegue cuidar, você não consegue dar afeto. E aí, porque quando você individualiza tudo, que é o que o capitalismo faz, cada um quer ter o seu apartamentinho com varanda gourmet, o seu carrinho próprio, o seu filho. Tanto que você só consegue, relação, você só consegue usar pronome meu, né, possessivo. Minha namorada, meu marido, minha alguma coisa. Pronome possessivo. Possessivo. Ela é minha alguma coisa, né? Tá dito aí, né? Então, daí é seu filho, né? O filho da Theo. Então, eu não vou olhar. Aí, isso é muito louco, o sistema que a gente entrou. E em algum lugar, a gente acha que isso é natural. A gente não entra num lugar de questionamento. Que não é só que isso já existiu. Isso ainda acontece. E, Mafê, eu fiquei pensando aqui, acho que por isso também que tantas relações de pais e filhos são tão problemáticas, né? Porque a gente também não pode deixar de falar isso. Romantizar a mãe, Total. romantizar o pai. Porque a gente sabe que também tem muita dificuldade ali nessas relações. Eu acho que justamente por causa desse sentimento de posse também. Total. Você começou a falar agora, eu Dos filhos comecei serem extensão, dos pais. exatamente. Claro, As todos projeções e tudo isso, né? É muito difícil, né, a gente achar famílias. Até porque também tem isso, né, gente? A monogamia que cria... A família, é legal dizer que a origem da palavra família vem de fâmulos, que significa escravos domésticos. Meu Era como no Deus! período feudal se contava a propriedade do homem. Então ele tinha Chocada. a esposa, os filhos e os escravos. E todos eram fâmulos. E daí depois isso virou família. Olha que lindo que a gente usa pra definir um laço de amor. E aí, muitas vezes, gente, os pais não têm afinidade com os filhos, nem os filhos com os pais. Porque isso é meio um jogo na loteria, assim. E aí você se sente mal porque você não gosta da sua mãe. Ou imagina o peso de uma mãe de olhar pra um filho e falar... Pô, legal, gerei esse carinha, mas eu tenho amor, afeto, mas eu não tenho afinidade com essa pessoa. Ou né? gosto mais do Totalmente. outro. Isso. Nossa. Que é jamais meio isso pode básico, falar, gente. imagina. E aí, a gente, esse passo de você... Falava muito isso em aula pra vocês, né? Esse passo da gente entender que, porra, eu não tenho nada a ver com a minha família. Nada. Gratidão por ter me dado a vida, por ter cuidado de mim, mas a gente não tem nada a ver. Quando a gente começa a sacar essas coisas, você começa a perceber o quanto é cruel. E especialmente para as mulheres, porque daí é isso. É inato o amor de mãe. Eu tenho várias amigas que tiveram filho, depois que o filho nasceu, falou, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu amo meu filho, mas eu não teria tido. Nossa, eu também já vi Gente, muito, eu muito, só muito. ouço isso das minhas amigas. também. Eu acho que de todas que tiveram filhos, Olha lá. não tem nenhuma, assim, que não entre nessas. De assim, eu amo meu filho mais do que tudo na vida. Mas talvez eu não... Né? E não querer ser mãe também ainda, eu sou vista, parece que eu tô falando que eu sou uma criminosa. Claro, Quando criminosa. eu falo que não Nessa quero ter realidade, filho. você tá solteira ou não ser mãe, não querer ser mãe, é o pior erro que você pode cometer. Por isso que as pessoas ficam tanto em relacionamentos bosta. Você já viu, tipo, a gente tem, né? Vários amigos e amigas, você fala, mano, tá abusivo, já acabou faz tempo. Só que aí eu prefiro ficar nessa bosta do que ficar sozinha. Nossa, é exatamente isso que eu vejo também. E que eu acho que o meu relacionamento maior na minha vida, eu com 38 anos, eu namorei 4 caras. O máximo que eu fiquei com alguém foi 2 anos e meio. Sim. Por quê? Porque eu sempre tive essa de chegar num lugar não confortável, que não tava... E terminar, de fato. Né? E eu vejo que muitas pessoas... Elas rompem essa barreira do não tá tão legal exatamente para não ficar sozinho. Isso. Então, aguenta isso, aguenta aquilo. É porque não se pode ter tudo. É porque ninguém é Gente, perfeito. se não se pode ter tudo, é a maior falácia da Gente, eu história da fico humanidade. desesperada. Eu falei assim, então eu vou ter que me sujeitar a ficar com uma pessoa que eu não gosto, né? Não, assim, não, até gosto, mas assim... Pô, o cara já não me faz bem, sei lá, eu sou muito, muito sexual, assim, se eu deitei na cama, não tô afim de transar com o cara, eu já falo, ih, Aí não tá mano... muito legal, sabe o que as pessoas fazem? sei, Elas têm fica meio- filho, que é pra isso. consertar Pra a dar uma relação. renovada. Gente, Entendeu? Se a gente vai vendo, é muito Nossa. grave e muito cruel, assim. Você fala, a gente tá se privando de viver coisas, que é isso, né? A não monogamia amplia a nossa noção dos afetos. Primeiro que ela já é uma forma de você ir quebrando o sistema. Porque você já não tá seguindo as regras, as ordens aí que estipularam.
E aí a gente vai entendendo isso, né? Você vai, obviamente, sempre sendo muito honesto, muito transparente com as pessoas envolvidas. Você vai lidando com o ciúme, falando, porra, tem um monstrinho aqui, né? Deixa eu olhar pra ele, deixa eu conversar com ele, deixa eu sacar de onde ele vem. Você vai sacando que a gente é multiafetivo, gente. Não tem como. E percebendo, porque o que eu mais gosto da não monogamia, gente, não é nem que a galera fala muito, é o sexo. Porque daí você pode sair dando pra todo mundo. Você pode sair dando pra todo mundo em qualquer relação. Inclusive, isso que eu falei, a monogamia tradicional, o cara sai comendo todo mundo, que a fidelidade, ela é historicamente da mulher, não é do cara, né? Então, essa falácia também, só pra emendar, de que os homens têm instintos animalescos e as mulheres são... Gente, você tá brincando. As curvas de hormônio que a gente tem no corpo são assim, muito mais complexas do que dos corpos masculinos. A gente tem, durante todo o seu ciclo lá, a gente tem o momento da hora da loba, que você fica louco, você transa com qualquer um que aparecer, você quer se esfregar na mesa. A gente é mega sexual, né? Só que aí entrou esse lugar da Virgem Maria, que o catolicismo, aplausos pra Igreja Católica. Que Disseminada por uma luz. E aí o pecado original, gente, se a gente pega... Porque eu também estudo as deusas, né? Até os arquétipos e tal. Se você pegar a história da Lilith, que é a primeira mulher de Adão, ela se recusa... Ela é a primeira feminista da história, né? Quando a gente olha ali na mitologia cristã. Que ela se recusa a se submeter a ele. E aí Deus fala, você não pode, ele tá tristinho, obedece ele. Aí ela fala, não, vou vazar. E aí Deus dá como castigo pra Lilith... Ela vai parir um número, sei lá, 100 filhos, 1000 filhos, não lembro, um número exorbitante por dia, e todos vão morrer. E aí o castigo que ele dá pra Eva, quando ela come a maçã, você vai menstruar. Então, assim, a gente já é suja por natureza, né? Tipo, ele dá o castigo no mesmo lugar pras duas, elas se irmanam nesse espaço, porque ele tá dando um castigo uterino pras duas ali. Tipo, é a morte, é o sangue, é a impureza, é você ver morrer, você achar que é feio, você achar que é ruim. Então, se a gente olha pra isso, você fala, cara, olha... Esse livrinho é o básico da sociedade contemporânea que a gente conhece. Ele fundou tudo. E aí você vai carregando isso, óbvio que a gente vai achar que as mulheres... porque... Não, ele tem lá os casos dele. Quantos relacionamentos a gente não conhece? Nossa. Que a mulher sabe que o cara tem os casos. E age com naturalidade. Só que se o cara... Gente, até em não monogâmicos. Eu tenho uma amiga que se relaciona não monogamicamente com o cara. Aí também a gente pode falar disso. É muito diferente uma relação hétero não monogâmica do que uma relação lésbica não monogâmica. E ele saía, pegava 40 na balada, assim. Beleza, falava pra ela. Aí um dia ela foi sozinha numa festa, que ele não podia ir. E aí ele virou e falou, você ficou com o João ontem? Ela falou, fiquei. Começou a chorar o cara. Nossa. Eu não consigo lidar. Que Não legal. foi muito difícil pra mim. Aí você fala, cara, tem uma barreira gigante aí, que é dessa que é esse lugar do incept, né? Do capitalismo, do patriarcado, que ela é minha. Por mais que é não monogâmico, eu sei que eu vou fazer mais porque eu sou homem e o meu instinto é mais animalesco. Ou seja, ainda assim tem Ainda assim. essa ideia machista mesmo Isso. dentro de um E muitos caras fazem... relacionamento Gente, os monogâmico. esquerdomachos muitos Nossa. fazem isso, que é tipo, não, eu tô... Você não é casado? Mas é não mono. É não mono pra ele, né? Porque agora, não, mas eu sou do amor livre, eu sou do rolê Uma do relação poliamor, semi-aberta, eu sou do rolê... né? Aberta só de um lado. Aberta só de um lado. Pô. Porque as pessoas não conversam. Então, tipo, não monogamia não significa irresponsabilidade afetiva. Pelo contrário. Você tem que ter muito mais responsabilidade afetiva, porque tem mais pessoas envolvidas. E, claro, você pode ou não. Você pode ter relações passageiras, assim, eu tenho uma relação central, e aí outras que a gente vai ficando com pessoas. Ou você pode se envolver com outra pessoa, que é meu caso. Eu não sou uma pessoa muito de ficar no casual. Eu sempre gostei de conhecer as mulheres que eu fico. Tipo, eu me interesso muito mais quando eu conheço, quando eu já conversei, eu sei quem ela é. E aí eu gosto de aprofundar. Então, pra mim, esse negócio do... Claro, vez ou outra, a gente ficou com tesão, dá um beijinho ali. Mas eu curto aprofundar. E aí, no começo, eu falei, cara, acho que isso é um grande problema. Porque aí, como é que eu vou aprofundar duas relações? Me fudi, vai dar muito BO, a gente vai... Mas hoje em dia, a gente vive uma coisa linda, assim. Porque todas... A gente conversa entre a gente faz, às vezes, DR às 3. Tá rolando isso, uma tá com incômodo. Qual é? Vamos falar disso? Puta, senti ciúme de tal coisa. Por quê? Cara, mas não dá um trabalho, assim, pra mim... Dá. Sim, por exemplo, eu entendo todo o discurso e eu acho incrível que a gente abra a cabeça pra isso, mas instintivamente, por exemplo, eu, diante de tudo que eu fui criada, eu acho que eu seria incapaz de viver uma relação assim. Sabe? Não sei, né? Vamos ver daqui a 10 anos. Mas agora, nesse momento, eu não consigo me ver com alguém que eu tenho muito um negócio de posse ainda. Sim. Então, pra mim, seria um negócio... Isso aí, olha, a pessoa insegurança. Isso daí vai dar ruim mesmo no monogâmico. Então, essa que é a questão. Mas às vezes eu me pergunto assim, eu falei assim, será que eu prefiro ser traída e não saber... Do que... Não é bizarro? Você pode ter um acordo não monogâmico, mas que é eu não também contar. sei, Eu já vivi, eu sou não monogâmica. Verdade.
Desde os Sei, 23 tô eu com não- 35, são 12 anos de não monogamia. Sim. São 12 anos aí, né, de não monogamia. E eu já tive acordos de não contar, e eu acho que eles são piores, por exemplo. Porque eu acho que dá um medo maior da pessoa ficar sabendo. Continua sendo, parece que é uma traição consentida. Mas existem casais que vivem não monogamicamente e falam, olha, eu não quero saber Isso. do que você tá fazendo fora. Depende do Óbvio, acordo, Nossa, né? depende A do conversa. Depende do acordo. Fê, agora o que eu já vi também é óbvio, né? Eu acho que são bem mais raros. Mas às vezes a mulher, principalmente a mulher, né? Que a gente acaba se colocando nesse lugar um pouco de submissão. Em um relacionamento que era aberto, não monogâmico, e que ela sempre falava pra gente, eu só aceitei este acordo para estar com ele, Ah, sabe? Aí é, Tá louco. aí E aí é, também eu acho pior que ainda. Nossa, jamais na minha vida. é pior É pior ainda, ainda. gente. Aí pior eu falei, mas ainda. meu Deus do céu. É Mas tipo como- migalha, cara. Como é o nome? Esmola. É. É o que sobrou, Você assim, faz é mal. assim ou não é. Pô, você se colocar numa condição dessa, num lugar que você vai sofrer, que você eu sabe acho que é você vai tão sofrer. igual quanto, eu sei que ele me trai e tô aqui, sabe? É, Sim. então. É que, claro, dá pra gente pensar, porque às vezes as pessoas têm perfis diferentes na relação. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é mais sexual e uma outra que é mais pacata. Só que aí, até vi um meme engraçado esses dias, que eu era um menino falando assim... depois da não monogamia, a minha vida mudou. Porque minha mulher tem date todo sábado e eu fico jogando meu PlayStation com mais de 150 mil jogos. Então, tipo, às vezes é legal sacar isso. Não precisa, porque às vezes as pessoas entram numa lógica da vingança. Ai, até ficou, então agora eu vou pegar qualquer pessoa só pra gente ficar equiparado. Então, as duas pegaram Ai, 5. gente, As duas... vira uma Às vezes, competição. ela tá num momento mais sexual e tá querendo pegar pessoas. E eu tô num momento mais eu quero ficar em casa sozinha cozinhando. Então, eu posso fazer outros tipos de rolê. Isso também tem a ver, gente. Porque a não monogamia, como eu falei, o relacionamento aberto, ele não tem a política envolvida. O relacionamento aberto é tipo, abrir aí porque tô precisando dar uma aliviada e pegar umas pessoas. Se a gente fala de não monogamia, ela é um outro pensamento, é outra forma de estar no planeta. Exato. Ela não é só a suruba da charanga do França. Exatamente. Né? Pode ser também. Pode. Você pode fazer várias configurações ali. Mas é muito mais sobre o pensamento político, que é isso. A gente vai trabalhar posse, a gente vai olhar e falar, cara, é isso, o Theo tá no momento mais sexual que eu, então tudo bem, ela vai fazer os dates dela, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Às vezes a pessoa, que é esse menino, né, falando, cara, finalmente o que ele quis dizer, eu tenho espaço pra ficar sozinho jogando meu jogo, sem que eu esteja negligenciando ela na Sim. relação. Claro. Então, isso também, né? A gente não perdeu o senso de individualidade. Porque a monogamia faz isso. Você vai se fundindo, de repente, normalmente a mulher vai abrindo mão de tudo que ela gosta, do que ela quer, vai Nossa. ficando só indo na família dele. Não, Aí vira quantas só rolê amigas, família. quantas amigas que começam a namorar e somem. Eu tenho uma birra disso, assim, porque você fala, cara, você baseia toda a tua vida ali no teu parceiro, é só aquilo que te basta e você Não é, perde Michel. tua vida. Oi? Não é só o que basta, né? Não, Porque a gente vai Não, começando então, a ter um pra, monte de pra doença. aquela pessoa, exato, eu falo, como consegue se isolar? E se vive em torno disso e acha que isso tá bastando, tá achando errado, gente. achando errado. Não, e qual que é a questão? Daí, na hora que termina, não sabe nem quem é mais. Isso, sozinha. exatamente. Isso eu vejo que Fica acontece Isso sozinho. rola Sabe muita o que gosta mistura, de comer, gente. gente. Exato. Não sabe o que Lembra- gosta de relacionamento comer. Lembra assim. Noiva em Fuga, Julia Roberts? É isso. Que esse filme eu amo, porque ela faz isso. Ela é sempre compulsoriamente jogada pra relações em que ela vira o que o cara quer. Então, ela tá com o aventureiro, ela vira trilheira. Ela tá com o outro, até que ela dá aquela pausa que ela vai ficar lá uns meses descobrindo o que ela gosta, quem ela é, pra depois se relacionar de novo. E isso é muito louco, porque isso acontece até nas relações lésbicas, tá, gente? Também não é o paraíso tropical. Ai, duas mulheres se relacionando, é o paraíso, encontramos a cura do planeta. Acontece, inclusive, muito mais isso, porque você vai entrando numa mistura, de repente, você tá vestindo a mesma roupa, às vezes as mulheres são do mesmo tamanho, você tava com o mesmo guarda-roupa, já vivi isso. É o terror. É péssimo. Você tá Inclusive, namorando você. Gente, o que é isso? Inclusive, hoje eu tô morando junto. E aí, a gente tem um quarto pra cada uma. Cada uma tem seu quarto, sua cama, a gente dorme junto quando a gente quer. Cada uma tem o seu armário, a sua Ai, isso é bagunça. maravilhoso. Mas posso falar, eu acho que se eu Vai. casasse... 2 banheiros. Dois banheiros a gente tem, dois Eu ia banheiros. querer isso. Se eu casasse, assim, de fato, eu tenho essa coisa do espaço, Sim, de ter o meu precisa, espaço. gente. Então, me dá uma Eu gosto de ter o espaço angústia, inteiro assim. só pra mim. Eu Então a pessoa também. teria que morar em outro lugar. Tipo, É. o Rita Lee, o... É, eu já Isso, tem pensei. gente que mora no mesmo prédio, em apartamentos É, diferentes. isso pra mim Isso seria é o muito ideal. legal, a gente ver qual que é a tônica. Eu achei que eu já fui casada 2 vezes e achei que eu não ia mais. Eu tava tipo, não quero nem a Ana, né, que é a mulher com a qual eu sou casada. As duas a gente começou e tipo, não. Vamos. Aí uma hora a gente Fluiu. foi vendo e falei, vagou um apartamento de uma amiga que a gente sabia que era grande, que tinha um quarto pra cada uma. A gente tava querendo dar uma economizada, se ajudar nas rotinas de cozinhar, de arrumar lá. Vamos tentar? Vamos.
Claro, no começo, porque as duas são muito territorialistas. A gente tá morando junto recente, vai fazer 3 meses. No comecinho foi muito... Porque a gente tem gatos também, né? Então, os gatos estavam se entendendo entre eles. Que clichê, né, Que Mafê? clichê. Tem uma foto da Betânia em cima da porta de casa. A foto da Você Betânia. entra, ela tá tocando a Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto ao contrário. Que é satânico, essa Sapatânico, sapatânico. E aí a gente sacou que eles estavam, os gatos estavam se estranhando, né? As dela e os meus. E a gente também tava. Do tipo, por que essa pessoa entrando aqui no meu território? Por que ela tá? Não, agora eu não quero falar esse com ninguém. movimento, né? Dos gatos Mas de vocês duas, Os gatos né? e a gente, assim. Então, e normalmente quando você casa, parece que é o felizes para sempre, né, gente? Ai, casei, ele me carregou no colo, agora É viveremos... onde acaba o filme, Aí você porque fala, Ó a Mas depois... risada que o André deu. Fudeu, eles gostam de comer em horários diferentes. Por exemplo, isso da comida, que é um exemplo. Às vezes você quer comer num outro horário, Sim. gente. É básico. Aí você não pode, você tem que esperar o outro. Horário Ou você fica de passando sono fome. também, Horário de sono. tudo, Por isso que né? 2 quartos é legal. Porque daí, tipo, eu quero dormir mais cedo e a Ana tá fazendo qualquer outra coisa, eu vou no meu quarto dormir. E aí, tipo, cada uma faz o seu. Porque a monogamia, ela presume que a gente vai apagar. É sobre ceder, gente. Isso é uma merda. muito bizarro. Que eu acho que vocês já ouviram. Virar isso. um, né? Ai, a relação, cada um vai cedendo um pouquinho até que ninguém tem que ceder porra nenhuma. Eu não posso ceder quem eu sou. Ah, eu vou ficando menos não monogamiquinha pra ir me adequando ao jeitinho da relaçãozinha. Tipo, não tem como. É, tem até essa motivo de briga de casal. Ele viu o episódio da série Sem Mim. Sim, é a Ai, nova isso traição. Pra mim, pra Ana, é traição. Muito bom. Mas, Pode ó, pegar sem mas, quiser, mas não assiste. Não É. assiste a minha série. Mafê, A gente brinca. você falou que às vezes vocês fazem umas DRs Em trio. em trio, né? Por exemplo, você namora as duas. Isso. As duas se namoram? Não, as duas são amigas. São amigas. São amigas. Entendi. E aí a gente convive as 3 juntas. Tipo, a gente, por exemplo, a gente fez um rolê no. A Júlia também mudou, né? Que é a que eu namoro. E aí a gente foi, por exemplo, fez rolê Leroy Merlin, o trisal, Adoro. fazendo Ah. compras para casa. Demais. Mas então A gente é um gosta muito trisal. de a gente considera que é um trisal Ah. porque as duas têm afeto entre elas. Então não Mas precisa não haver necessariamente sexo. sexo. Ah, Isso, tá. a gente não precisa transar todas, porque as pessoas Ótimo. têm uma ideia de trisal que é, estão sempre as 3 transando juntas ou que tem Isso, sexo. sim. Tá sempre No no caso, homenagem. Tá sempre né? no homenagem. E não Não, é isso, né? não Tipo, é. a gente é amigas, a gente convive junto, então a gente tem afeto, tem carinho, a gente às vezes tá as 3 assistindo uma série de conchinha. Tem afeto, então, não é só assim, eu sempre estou no meio e as duas não se tocam, porque eu sou. Aí são minhas propriedades, né? As minhas propriedades, uma de cada lado, ninguém se toca, só eu Você toco. entendeu porque não tem ninguém pra dormir de conchinha com a gente, né? Falei, Tô gente, agora monopolizando. você tá Tem alguém que tá vendo. Entendeu? Se você fizer essa conta aí, não tá rolando. E você tem que estar disponível, né? Porque isso aí, às vezes, rola isso. Tem conversas que a gente fala, não, essa a gente precisa ter as 3, a conversa. Sim. Porque tá mexendo em alguma... Porque é isso, como tem isso, eu e a Ana chegou antes, a gente mora juntos agora. Então, como que essas dinâmicas? Que às vezes eu vou, fico na casa da Júlia. Durmo na casa da Júlia. Tem dia que a Ana dorme em casa. Às vezes a Júlia dorme em casa. Então, tipo, a gente tá entendendo essas dinâmicas e aí é muito... A gente fica emocionados, porque é muito bonito mesmo. De construir um negócio. Não existe. A gente tá meio que abrindo um caminho, assim, com o facão. Claro. Exato, E muita disponibilidade de, tipo, disso, de falar, olha... E eu acho que o mais importante, em todas as relações, gente, se você quer se relacionar monogamicamente, é aqui que fala com o pessoal de casa, se relacione. Mas pode ser exclusivo, ó. Você pode ser no monogâmico exclusivo. Olha aí que acalento no coração. Legal, né? Que é esse lugar da a monogamia, o casamento, que o cristianismo colocou, as pessoas têm segredos. E aí tem certas coisas que você não... Tem pecados, né? tem certas coisas que você não conta. Por exemplo, durante muitos anos eu achava que eu precisava lidar com o ciúme completamente sozinha. Completamente sozinha. E aí eu fui sacando que se a gente lida com ele com humor, é muito mais fácil. Então, quando eu rio de mim mesma, tipo, olha eu com ciúme. Porque às vezes nem é ciúme sexual, você tá com ciúme de uma amiga, você tá com ciúme de atenção, né? Sim. E aí, quando a gente consegue falar isso, às vezes você começa a ver, né? Começa uma picuinha, daí a gente, puta, por que a gente tá nessa picuinha? Nada a ver. Ai, tem um fundo, fiquei com ciúme e não verbalizei. Então, Cara, entramos mas é nisso. uma eterna... eu acho que deve dar um trabalho. É até quase que um desgaste emocional. Não sei, tô te perguntando. tô Pode fazendo- gerar, se tiver... Né? Porque eu acho que se você tá... Se as pessoas estão mais abertas a ouvir, a dialogar... Isso até é gente na monogamia, né? Quantos Sim, casamentos a sim. gente não conhece que tem um desgaste porque não tem o diálogo? Exatamente. Inclusive, historicamente, tem isso. Dos homens aprenderem a ser mais fechados. Aprenderem que eles não têm acesso ao mundo dos sentimentos. Tem várias amigas minhas que é isso. Fala, eu sei que tá acontecendo alguma coisa com ele, mas ele não me fala. Isso. Que é também a coisa do provedor. Ele precisa resolver sempre tudo sozinho.
Quantos de nós o pai não contou certas coisas, por exemplo, de finanças? Então você acha que o Porque desgaste, não pode falar, do não falar é maior do que, de Muito fato, maior, ter toda essa comunicação? Muito maior. Porque vai crescendo um monstrinho. Né? Isso. Vai- Porque se não é chantagem emocional, porque tem que diferenciar também. Eu vou... Por exemplo, a Ana tem um date, aí eu começo... Acho que estou muito doente. Você vai ficar em casa. Tem que ir percebendo o que é chantagem emocional. E isso é legal da monogamia. Por exemplo, se é isso, a Ana tem um date e eu tô doente a ponto de não conseguir ficar sozinha, eu tenho grandes amigas de rede de apoio. Eu ligo pra uma delas e falo, cola aqui em casa que eu não tô bem de saúde. Ligo pra minha irmã, que é uma rede de apoio grande que eu tenho. Então, porque essa é a falácia da porra da monogamia. Eu só posso contar com essa pessoa. Olha que restrito. E aí, às vezes, a gente não tem condição de entregar pro outro aquilo que ele precisa. E aí, eu não posso dizer isso. Porque se ele só tem a mim... Porque se a gente largou todos os nossos amigos... Eu não me lembro do meu pai e minha mãe... A gente só vivia nas duas famílias. Eu não lembro deles receberem amigos em casa. Nossa, gente, Eles não têm amigos. Tipo, eles não tinham amigos. Eu não via isso. Eu acho que tinha 2 casais de amigos, assim, eu também... E eu me questiono muito sobre isso. Eu falo, cara, eu não lembro, né? Tinha o pai da minha amiga, que a gente cresceu junto, acabou... Sim. E assim, eu falo que eu sou extremamente privilegiada, porque a minha roda de amigos, todo mundo que começa a namorar traz pra dentro, ninguém sai. Então, assim, a gente vai agregando, hoje é uma Isso turma é muito legal. enorme, e que rola essa dinâmica entre a gente de sempre trazer ao invés da pessoa sair. Tanto que a gente fala, né? Chamou um, vem 11. Porque vem todo mundo, vem todos os cônjuges juntos. Isso é importante que a gente entende, porque o que eu falei do amor romântico, né? É diferente do amor, gente. O amor, porque assim, você vai ampliando... A gente sente amor por todos os seres, assim. Tipo, não só tem os pets que nos ensinam isso, mas se você vai ampliando, você fala, cara, eu tenho amor pelas árvores. Se alguém cortar a árvore na frente da minha casa, eu vou chorar. Eu vou abraçar, vou falar, não corte a minha amiga daqui. Porque a gente entendeu que a noção de amor é muito mais restrita. E o amor romântico faz com que você deposite no outro todas as suas expectativas. Ele vai suprir as necessidades também, todas. né? E aí, a expectativa é a mãe da É frustração. a mãe da frustração. exatamente. E aí tem esse espaço que é, tipo, se você souber que o outro não vai suprir, tipo, eu tenho trocas incríveis com a Ana, mas tem rolês que eu não vou conversar com ela. Eu vou falar com a Júlia. E tem rolês que eu não vou falar nem com nenhuma das duas, eu vou falar com a minha amiga Flores, tipo, que é uma grande amiga minha. A gente tem conversas profundíssimas, a gente se ama num grau que é, tipo... a gente fica longe sem se falar, tipo, amiga, você não me ama mais? O que tá acontecendo? Então, se a gente entende o pensamento no monogâmico, você começa a falar, cara, fica mais leve, porque daí eu posso me relacionar com você pelo que você tem pra me entregar. E não porque a gente começa... e eu falei isso já num texto, que é normalmente a coisa que a pessoa mais ama em você, que ela se apaixona, é o motivo do término depois. Nossa. Que a pessoa, nossa, como a Maria é livre, eu amo ela, nossa, a eu já liberdade ouvi dela. isso. E aí, o que vai acontecendo? Eu já ouvi isso. Sabe por quê? Porque a Olha. pessoa... Eu vi uma pesquisa sobre isso, que é exatamente... Isso acontece por quê? Porque a pessoa fica com medo dos outros se sentirem atraídos Isso. da mesma maneira, né, que atraiu. Então, é exatamente isso. Ai, a Mafê, ela é tão livre, tão linda. Apaixonei por isso. Mas peraí, as Ela outras não vai mais pessoas fazer vão Mas ficar aí a apaixonadas gente também. volta pro lugar da posse também. É, Exatamente. sim. Propriedade, Não deveria tudo isso ser, onde a gente porque iniciou. você vai chegando num lugar na monogamia que você acha bonito a pessoa ter outros afetos. Você fala, olha que linda ela vivendo. Olha que bonito o brilhinho no olho, porque ela se apaixonou Cara, por outra mas pessoa. é um facão Mas aí gigantesco também pra cortar isso. Mas aí também tem um puta trabalho de autoconhecimento, né? Sim, nossa. De você estar inteiro. O que acontece geralmente é que a pessoa está se sentindo fragmentada, ela tá mais para lá do que para cá, encontra outro fragmentado e E aí, somando os dois não dá um. Não dá, nunca dá um, gente. Não dá um, Mas dá não tem menos isso, que não um. dá um. Mas é isso, André. As pessoas se relacionam, que eu vejo muito hoje em dia, e eu já fiz muito isso também, eu acho que eu tento fazer isso menos, é se relacionar pelos medos, pelas inseguranças, e não de fato pelo afeto. Sim. E outra coisa que eu também, quando a Mafê fala da não monogamia, que eu já me perguntei muitas vezes, apesar de eu me considerar monogâmica ainda. Ainda eu gosto que ela tá por ainda. aí. Porque Tá mesmo vindo em um contigo. relacionamento muito bacana que eu tive, que eu considero que foi um relacionamento ali saudável, de trocas incríveis, inclusive a gente é amigo até hoje, e eu sentia desejo, e eu reprimia muito esse desejo. Olha lá. E aí, quando eu senti que eu não... eu falei, nossa, eu não tô conseguindo mais reprimir esse desejo, eu terminei. E era uma relação muito legal. E por que a gente só quer uma relação legal? Porque a gente quer dar pra outra pessoa. Porque não conversou, né? É isso, uma festa. Cara, mas Porque parece que fere, porque é bonito. Na tem minha uma- cabeça eu tô traindo Tá ele, já traindo. que eu tô com Isso. desejo de ficar com outros caras e outras pessoas, tipo... E é- O meu é bonito problema é o suprimir, né? oposto. O meu problema é exatamente uma o merda, oposto. isso é uma Quando eu merda. tô com alguém, eu só quero estar com aquele alguém. Isso é insuportável. Ah, eu É sou isso. geminiana. Não, sou mas é isso. aquelas Eu loucas, acho né? que você Não pegou Mas num daí ponto pega uma que- relação de 10 anos e vê se isso então, continua. não, mas na aí que tá, verdade, foram 2 anos e meio. você me fez pensar nisso agora, porque é exatamente isso que eu não tinha me ligado. Todos os momentos em que eu tava num relacionamento e eu tive interesse de ficar com outra pessoa, eu terminei.
Olha lá. Eu lembro que esse meu namorado, que eu fiquei 2 anos e meio, eu lembro que eu terminei com ele. Tá, tudo bem, eu já não era mais apaixonada, tal, não sei o quê. E eu comecei a gostar de um amigo meu da facu, que eu nunca nem fiquei, nem nada. Mas assim, eu tava, sabe aquela coisa apaixonada pelo melhor amigo? Assim, Sim. eu era apaixonada por ele, então eu já não tinha mais tesão no outro. E não existia essa possibilidade, né? De tipo. Mas eu não sei também se pra eu me relacionar, eu preciso dessa intensidade, dessa. Não, vamos falar sobre isso. Era uma pergunta. Tem um lugar que a gente entende que o amor tem que doer, né? Então, a paixão, ela tem um dado de dor. Você sente dor porque ela ataca no cérebro o mesmo lugar das necessidades básicas da vida. Então, você tá apaixonada. Disse o Vinícius de Moraes, Já né? dizia o Vinícius de Moraes. Grande machistão aí na vida. Respeito muito, mas tem ressalvas. Exatamente. Respeito com Muito ressalvas. respeito Claro. com ressalvas. Com algumas muitas ressalvas. Exatamente. Porque tem isso, né? De... O amor só é bom se doer. O amor só é bom se doer. Então, tudo que você inicia... Todas as minhas relações que eu iniciei na paixão louca deram bosta. Ah. E aí a gente começa... Quando você começa a valorizar as construções... Que, por exemplo, tanto com a Ana quanto com a Júlia, não tava dando nada. Porque eu sempre fui, sou a louca da paixão. Bate o olho. Ai, paixão... Aí a pessoa não tem nada a ver comigo. A pessoa vai acabar com a minha vida. Eu falo, não, mas eu vou dar um jeito nela. A gente vai conseguir. O amor vai ser maior. Ele vai dizer... Isso é amor romântico pulsando o nosso ser. E aí a Ana, a gente começou a ficar amigas que ficam. Aí a gente ficava quando tinha vontade, aí a gente era do mesmo terreiro, aí ela começou a dormir na minha casa porque tava tarde, pra ela voltar pra casa dela. Aí a gente, às vezes, só dormia de conchinha, não fazia nada. Aí foi indo. Fluiu naturalmente. Aconteceu um evento lá que tentaram fazer um quiprocó pra separar a gente. Aí quando aconteceu isso, eu comecei a chorar. Ai, conta a fofoca. Aí eu falei, eu amo essa mulher. Fofoca Adoro. de mundo espiritual, né? Os grandes líderes cagados, machistas e doentes da cabeça. E Ele tem muito, chamou ela hein, pra uma também. consulta, como se fosse uma consulta espiritual. E aí era a entidade, entre muitas aspas, falando mal de mim pra ela. E falando o quê? Jogando na chave da monogamia. Isso é muito legal. Porque você sabe que ela tinha outra quando vocês começaram lá. Sim. Ela me contou que ela tava apaixonada por Sei. outra. Não, você sabe que naquela viagem que ela te chamou, ela tinha chamado a outra. Ela falou que ela tinha chamado. Tipo, tentou brincar, jogar nesse... E aí não colou, Não vai pegar. mas o fato de eu ter sabido que tentaram fazer isso me fez... As duas perceberam nesse momento que tinha alguma coisa. E aí a gente foi construindo e a paixão foi acontecendo de um jeito muito mais saudável. A conexão sexual, a conexão amorosa. Com a Júlia a mesma coisa. Começou amigas que ficam. Ela não tava numa relação não monogâmica também. E aí eu falei, ai, meu... Que Dá um legal, beijo a aqui. gente tá super amigas, a gente tem vários... Dá um beijo Dá um aqui, beijo aqui. vamos ver como é que é. Vamos A ver gente o que passou por rola. alguns percalços ali também, mas foi indo numa construção, que era uma coisa que eu meio que não... Vamos indo aí ver qual é que é. Quando foi vendo, foi intensificando. Então, tem muito isso também quando a gente quebra um pouco, porque às vezes eu tenho amigas que falam, eu comecei ali, mas eu não sei se eu tô apaixonada. Eu falo, então vamos falar sobre isso. Porque às vezes é isso, a gente se obriga a estar numa relação, tipo, o cara te deu uma bolinha, né? E aí você fala, eu vou ficar. Não tô fazendo nada, tô sozinha, eu vou ficar. Isso é ruim, né? Sim. Porque você tá ficando para não estar sozinha. Agora, quando vai indo nessa progressão e você vai descobrindo, porque eu tendo a achar que esses, como não tem essa loucura... Sim. Você vai criando a relação a partir de outro espaço, que é muito mais esse espaço do afeto, do amor, da parceria. Porque, gente, eu tenho Vênus em Aquário. Pra mim, se não é amigo, não tem relação. Eu não entendo relações em que as pessoas Que não existe são amizade, amigas. né? Nossa, é Pra mim, é a bizarro. base fundante de todas as relações. Tipo, se eu não sou amiga delas, eu não consigo. Vou falar o quê com elas? Mas Eu eu tenho- acho que... Desculpa, pode falar, Pode André. falar. Eu acho que a base, assim, de todas as relações, né, sejam monogâmicas ou não, eu acho que é muito autoconhecimento, assim. Muito. Até porque eu vejo muito a questão da dependência emocional. Eu acho que isso em qualquer tipo de relacionamento, né? Eu já me vi muito nesse lugar. Eu sei que é um lugar que eu sempre me policio, porque senão eu vou cair de novo, principalmente em relações que são difíceis. Parece que quanto mais difícil a relação, ela se torna um desafio. E eu falo, não, eu preciso Isso, eu bancar preciso esse ficar. desafio. E aí, quando é tranquilo, quando traz paz, eu falo, mas será que aqui, A gente sabe? não tá acostumado Já, com já, pai, já tive amigas que viraram pra mim e falaram assim, cara, a gente não briga. Sabe assim, a gente não... Eu já fui essa mulher. Sabe, assim, de tipo, não tem... Mas assim, é muito louco, porque a gente criou essa imagem da paixão louca, da briga, o break up to make up. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Sexo assim, é uma Tá aí na loucura. música Ai, a até música. hoje, essa música que não vai embora, Exato. alimenta esse negócio de beber e ligar pra mulher de madrugada. exato, E eu te tem- traí, mas eu gosto de você. Vamos lá do... Como é que é? O que o corpo faz, a Alma alma perdoa. perdoa. É, se a pois gente é. for- Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser... Tô fazendo amor com 8 pessoas. E outra
com a favela Estou toda, se a gente for casando, dar mas o grande De amor da minha vida é você. Esse é o Pois morro. é. No É, cantinho pois é. rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. É linda essa cena, né? Ela recebe Não, o que convite de tristeza, casamento, que vira, pobreza, estou casando, né? mas É, o grande- não, e é triste. É, Triste. é E tem assim, muito atrelado o grande... Eu fazia uma peça, logo que eu me formei, a gente fazia uma peça que chamava E Se Não Tivesse Amor no Título. E a peça era uma pesquisa com mulheres que falavam dos seus grandes amores. Todas elas não estavam casadas com seus grandes amores. Eles Olha. foram outras pessoas. Claro, Tinha a porque ver não, com a não, não não, acon- não, no não cons- acontecer. não consome. Não consome, Teve a ver não com- consome. Teve a ver né? com não acontecer. Fica- Ou fica aconteceu no- e acabou. É. E aí aquele é meu grande Exato, amor que não fica deu no- certo. Eu tenho muito, vocês sabem, eu tenho total um grande amor, que pra mim era o amor da minha vida, foi o cara que eu mais gostei, e eu vou tentar muito evitar falar nisso, mas eu sei que eu vou acabar falando. E pra mim ele era o amor da minha vida, eu fiquei com ele, tipo, 3 meses, super intenso, depois a gente ficou num vai, não sei o quê, pá! Nunca falei pra ele que eu gostava dele. Sempre foi o grande amor da minha vida. Na hora que eu me resolvi, falei pra ele, eu vou lá, vou falar, descobri que ele morreu. Ele morreu, Gente, infartou. pra você ver como tem E que eu, falar e eu logo. descobri que ele morreu 6 meses depois que ele já tinha morrido, porque falava fazia 2 anos que eu nem Vocês não falava com falavam. ele. Então, assim, e daí exatamente isso. Ficou no imaginário que era o amor da minha vida. E ganhou mais drama ainda porque ele morreu. Sim, Claro. aí você é claro que você não vai se Sabe? permitir ficar com ninguém. É. Porque esse grande amor já daí morreu. você fala, meu Nossa. grande amor morreu, Nossa, nunca. é. Mas eu falo até hoje, eu falo, eu nunca vou amar ninguém igual, nunca vou Não, sentir não, igual. Theo, porque a gente tem... E se você pensar no fato da gente ter vários grandes amores? E eu falava isso quando eu era criança. Olha eu, lá, ó, se conecta com esse ser que eu- sabia mais que Ó, você. De Ó, volta pra regressa. essência. sempre falava, de eu sempre volta eu pra falava assim, cara, eu essência. acho que a gente tem vários amores, a gente é uma panela com várias tampas. De repente fiquei Isso. velha Mas é que isso também tem a ver Entendeu? com... Isso é bom a gente falar com a idade. com a idade. Porque Sim. começa a rolar Uma isso, pressão, principalmente na uma vida das... cobrança. Gente, os Red Pill aí, né? Nossa, ganhando a internet. Jesus Cristo. A polêmica que teve com a Lívia Lagato, que ele processou Sim. porque ela fez a Ah, paródia sim, do caso aham. do Campari. Uhum. A Cláudia Campolina que faz o Mundo Invertido. Maravilhoso. A Palhaça Fran, que agora tá bombando também, que Maravilhosa. falam tudo. Você vai olhando isso e você fala, gente, tem um caminho que é esse, né? Do o grande amor que se perdeu, e aí. O que Nunca tá vai acontecendo? Eu ser. estou ficando velha. Uhum. Aí, meu relógio biológico Não, está isso é o correndo. que mais bate. E Não uma poderei uma mais ser uma- sensação também que eu converso muito com as minhas amigas, Mafi, só para complementar o que Claro, você tá vai, falando. É uma sensação de parece que, nossa, tá dando certo tanta coisa, uma sensação de fracasso por eu não Isso. ter uma relação. Uhum. Eu falei, gente, mas peraí, vamos conversar sobre isso, sabe? Porque é um lugar que, pô, tá tudo lindo, tudo as coisas lindo. estão caminhando e tal, e você tem outros tipos de relacionamentos. Parece que por não estar ali nesse núcleo familiar, nesse sistema, que, Não constitui que família. às vezes nem é um desejo. Exato. Desde que eu Teve, questionei. gente. E eu Exato. falei, cara, eu não quero morar junto, eu não quero ser mãe. Que ideal é esse de Quer dizer, família seu que colocaram bando. na minha cabeça? É bando, não é família. Porque eu não uso mais a palavra família, inclusive. O bando é muito legal, porque a descrição de bando tem a ver com você escolher com quem você tá andando. Então, a minha mãe pode fazer parte do meu bando. Meu Sim. pai pode fazer parte do meu bando. Mas nós não estamos ligados pela escravidão doméstica do Fâmulos, né? Aliás, a etimologia aí de Ótimo. família acabou, não vou falar mais Acabou, nunca mais ninguém também. fala mais. Porque é isso, você fala, gente, eu posso escolher, né? A forma de família como eu quero fazer, a forma de afeto, a forma de bando, tipo, o nome que a gente quiser dar. E claro, Exato. família não é legal por conta Não, e a gente tem que, de na onde verdade, vem, né? nós, mulheres, hétero, né, nessa época ainda, tomara que as próximas não passem por isso, mas a gente tem que ficar se explicando. Sabe, outro dia eu fui numa festa de família, eu sou a única mulher, eu tenho 2 primos e meu irmão. Os 3 casados com filho, e eu, a solteirona, né, que, pô, minha avó, você, né, minha avó portuguesa, já tá com 85 anos, mas por que uma menina tão bonita, nem você, não tem ninguém? Eu falo, primeiro que eu não, né, não quero aturar várias coisas que eu vejo as mulheres Isso. casadas aturando, né? Não posso falar aqui das coisas que eu sei, mas assim, casamentos completamente falidos, de fachada, né? E a gente, por não querer passar por isso, a gente tem que assim, é muito, eu preciso dar muito mais satisfação sobre a minha liberdade do que qualquer pessoa da minha família que é casada com um casamento falido. Sim. Entendeu? E Ninguém se vai fosse lá e homem, você questiona. não tinha essa cobrança. Não, Jamais. exatamente. Eu ia falar isso Mais agora. ou menos, Você sabia? tem também, Mais ou também? menos. Não, Não, mas- não dos meus pais, não mais, porque eu converso muito com eles e eles super entendem. Até falei, eu sou muito novo para isso. Ai, adoro. Mas sim, tios, assim, meus avós, né, já morreram agora faz pouco tempo. Meu último avô morreu, mas tinha isso dessa geração mais antiga. Nossa, você já tem mais de 30 anos, sabe? Vamos aí, cadê o neto? Isso, cadê o neto? Né? Cadê a namorada? E daí os primos, pô, ele é gay, ele é gay.
Eu sei que rola, óbvio que rola, verdade, entendeu? né? Eu não dou bola, óbvio, né? Meus pais são super legais e do diálogo mesmo, então tá tudo explicado, tá tudo certo, entende? Mas meu pai falou assim, pô, mas se você não tiver filho, daí acabou, cara, acabou o sobrenome, não sei o Nossa, quê. que a bom, né? sociedade, olha aí, Que a bom, porque esse mundo tá interpretação. tão zoado que eu não quero que colocar já gente existe, aqui, pelo amor de adota. Deus. Eu entendo o Já ponto de ouvi isso vista da dele, Mônica, Minha óbvio. avó, quando soube, falou, Porque mas aí construção a família social. vai morrer em você. Nossa, porque você é filha que única. Exatamente. Eu não sei, eu não o filho quero único, então, perpetuar é mais, isso. Cagada, né? é mais pressão ainda no filho único. Mas, né? ó, mas vendo de uma Mas- visão de fora da sociedade, olha pra mim e pro André, a gente tem a mesma idade, solteirona. Pô, solteirão, gatão, tá pegando todo mundo, comendo quem quer, não sei o quê. Tem um pouco Pode essa- não ser mas tem essa verdade, imagem. Não é mas verdade. é imagem. Agora pra mulher, puta, coitada, É solteirona, um lugar de coitada. né, verdade. quarentona. É por isso que a gente se sente, E aí às vezes, tem um esse lugar, fracasso, porque claro. esse lugar de coitada. Tem, exato, de tipo, ai, já passou o tempo, agora porque se vai isso- concorrer com Porque se isso é menininha. central, gente, se isso Muito. é central, né, é óbvio que vai ser um fracasso. Né? Se é central, se a questão central da vida é nascer, casar, ter filhos e morrer. Seria um natural, né? E quando a gente foge a essa regra, rola essas 500 mil pressões. Exato. E aí tem isso de... E aí você ficou falando, né, das relações. Tem muita relação, gente, que o cara vai ter sexo fora e a mulher fica sem transar. Gente, mulheres sem transar... Não tem muito... É um negócio essencial na nossa Sim. vida. Quantas mulheres, gente, você vai ver as pesquisas, é assustador o número de mulheres que nunca gozou Que nunca na vida, que gozaram, não eu sabe o vi que é gozar. isso. Porque os Nossa. caras não estão preocupados com prazer feminino, Não não tão é uma preocupados. pauta. Não tão, O clitóris e foi ainda descoberto hoje, viu? recentemente, se fala sobre clitóris, gente. Não, Aí e você fala- Puta, rolou até bicho. um outro vídeo aquele dia que eu até postei, eu acho que você repostou também. Eu acho que foi da Palomita, que ela reagia ao cara que tinha uma lista Nossa, sim. do que a mulher precisava ser. Então era assim, era tipo, ela não pode. Ela tem que ser filha de um casamento feliz. Nossa. Já acabou Ela tem que Não ser, vai ela- achar. Ela tem que ser magra geneticamente. Eu falei, nossa, nessa aí eu já me perdi, né? Ela tinha que Não, ter. a gente- tinha que ter amigas de infância pra saber que ela não era furar olho. Assim, Não uma podia ter lista, não amigos podia ter homens amigo. também, Meu, um era uma coisa assim. negócio. Mas você fala, gosta de mulher? Não gosta, gosta, esforço tá se que esforçando cara. muito. Porque é isso. E não é nem às vezes que o cara é gay, né? A questão é que os homens foram educados a não gostar de mulher. É o ódio, o feminicídio tá aí comendo solto, né? Enquanto a gente tá falando aqui, morreram quantas mulheres nas estatísticas, Sim. né? De feminicídio. É tipo a cada 10 minutos, é um negócio bizarro. E então, enquanto a gente continuar com essa cabeça de objetificação, e aí é isso, né, gente? A feminilidade, ela responde à heteronorma. Então, assim, é isso. Tô ficando mais velha, eu preciso me cuidar mais. O que é me cuidar mais? Não é eu ir fazer uma reflexologia, não é eu ir tomar um fazer banho um de botox. mar, é fazer uma natação, é fazer um botox, é fazer um cabelo X, Que inclusive YZ. o meu, graças Eu a Deus, tá bombando aqui, porque eu sou cadelinha dessa sociedade lixo. Que não quer, que não quer envelhecer. Individualmente. Claro, até, eu né? não me culpo. Imagina, Não, eu trabalho não com a tem minha como. imagem desde os Não, e aí- 18 e aí anos. a É gente uma vai pra um outro lugar que não porrada, é só exato. por essa idealização de eu preciso encontrar o cara, eu preciso estar inteira, porque aí, né, Ah, pra é ficar muita com o coisa. cara ali do meu lado, mas também por uma questão da indústria de audiovisual. E aí a gente É, já vai Gente, mais total. vendo. É isso. Quanto mais. E aí você vai abrindo mão de coisas, né? Quanto mais a gente vai sendo a gente. Tipo, eu fui abrindo mão da feminilidade ao longo dos anos, entendendo que eu me sinto muito mais confortável, mais desfem do que fem. E isso, claro que acarreta coisas, né? Eu sei que tem várias coisas no audiovisual que eu perco, por exemplo, de publicidade, de coisas assim, por conta de que eu cortei o cabelo assim agora, por conta de eu não ficar o tempo inteiro usando maquiagem, por exemplo. Tipo, claro, eu vou fazer teste, eu faço a make básica pra câmera. Mas eu sei que tem um rolê ali que às vezes eu perco para mulheres padrão. Acontece isso. E isso porque eu sou branca, né? Eu estaria dentro do padrão. Sim. Só que você Sim. começa a descolar um pouco, tipo, pelo no sovaco que tá aí na minha foto. Aham. Porque eu não me depilo faz muitos anos, faz mais de 10 anos que eu... Às vezes eu tenho vontade de falar, quero ver como é que fica sem, aí passo. Mas a maioria das vezes eu me vejo... Aprendi a me ver mais bonita, porque é isso, a gente tem uma questão muito foda com pelo, né? Eu lembro quando me perguntaram assim, mas por que você achou que você tinha que depilar? Daí eu falei, Que me tinha essa ensinaram. opção? É Aham. porque quando eu tinha 13 anos, minha mãe me levou na depiladora. Pois é. Ponto. Exatamente. Ponto final, tipo, já É foi, isso. me levou pra lá. E a gente sabe que acarreta vários problemas, né? Então, Ó, uma coisa que eu tenho fala. pra falar é o seguinte: a gente tem muito pra falar sobre diversos temas. Eu acho que não vai ser. não vai esgotar tudo agora. Não vai dar, porque Mafê a gente vai tá precisar batendo. voltar Não, muitas vezes, a Mafê Mafê. vai voltar com certeza. A gente já tá batendo 1 hora de programa.
Nossa, Olha Por isso, incrível meu que Deus do céu, pareça. Por isso que eu dei essa cortada aqui, que eu não Tudo queria bem. cortar, porque senão a gente ia Acho que ficar eu o falei resto tudo que do eu queria. dia. Não, você não falou tudo que você queria, Não, porque tudo você, pra hoje. você vai Não, mas voltar, eu, meu que- eu bem. tinha mais 10 perguntas. Eu aqui. também, não Deus. dá, exato. É um assunto muito, Próximo eu vou muito... ficar quieta, vocês só perguntam. Não, Imagina, imagina. Meu foi amor, ótimo. tanto que já estou fazendo o convite para você voltar. Tá aceito. Tá Porque é aceito. um assunto que a gente tem muito que falar, infelizmente. É tanto que passou muito rápido, a gente nem percebeu de tanto conteúdo. Sim. Então, considerações finais. Estou repensando a minha monogamia. Vem pro clube! Vem pro Essa é a minha clube. consideração final. Muito E quero agradecer, Mafê, de verdade. Eu acho que é muito bom a gente trazer esses assuntos, não só para repensar os relacionamentos, mas para repensar quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente... não é nem busca, né? O que a gente espera de uma relação. Porque também acho que não é buscar, né? Eu acho que os relacionamentos, o amor, ele é um encontro e não uma busca também. Sim. Eu acho que enquanto eu fiquei nesse lugar de busca por muito tempo e sempre fui muito frustrada. Terapia. Então, é isso. Terapia. Então é isso. Então, assim, busquem se conhecer, né? E depois o resto acontece, o encontro acontece e é isso. Agradecer a sua disponibilidade, assim, sua maturidade de falar do que você realmente acredita, né? Que acho que esse tipo de conversa que nos ajuda a furar a nossa bolha mesmo e enxergar outras possibilidades de viver, né? Sim. E de viver com felicidade, de viver com graça, como Sim. você é muito graciosa. Ah. Obrigado. Virou hétero. Virou hétero. Conversando. Brincadeira, gente, isso é feio, não? Eu preciso me segurar, né? Bom, muito obrigada por ter... Ela veio de facão mesmo furar a nossa bolha Foi hoje. levinho aí. Oi? Foi levinho aí. Foi levinho. Gente, Depois a gente pesa no próximo, vamos pesar mais. Mas, gente, Isso. pesquisem. Acho que isso é o mais importante. Sigam Jane Papos no Instagram. É uma mulher indígena que vai falar sobre a monogamia da perspectiva dos povos originários. É incrível, ela é foda. Ela vai falar sobre tudo isso. Eta Nega também é uma mana que fala, ela tem até um podcast chamado Eta Porra, que ela fala só sobre a monogamia. Não Mono em Foco também é uma página super legal pra seguir. Eu vira e mexe posto, agora eu tô meio out do Sigam a Instagram Mafê agora. também. Maria Fernanda, Sigam underline Maria Batalha. Fernanda, underline Batalha, que agora eu vou voltar. Eu tô de férias do Insta, mas quando eu voltar estarei nessa produção. E acho que é isso, gente. Abram-se. Acho que é importante não tomem as coisas como natural. Nada no sistema capitalista é natural. Se a gente não se questionar e ir pro autoconhecimento, e ir pras trocas fora das nossas bolhas, a gente não vai andar pra lugar nenhum. A gente vai fazer manutenção da infelicidade. Olha só. É isso que eu tinha pra dizer. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Eu adoro falar sobre isso, até o sabe. Então, e estará em estarei. breve. Quando vocês novamente. quiserem me chamar, estou aqui. Por favor. E é isso, finalizamos por aqui hoje com muita caraminhola na cabeça. Com certeza a gente vai pensar muito sobre isso. Você que assistiu também, deixa seu like, seu comentário, curta o nosso programa e é isso, né? É isso aí, gente. Obrigada. Então, um beijo. Até a Até o próxima. próximo.